Olá, meu amigo, minha amiga. O meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje nós temos como leitura do Evangelho de Mateus o capítulo 18, versículos de 15 a 20. Hoje, dia 11 de agosto. No dia de ontem, dia 10 de agosto, nós iniciamos o capítulo 18. E é importante nós percebermos que, com este capítulo, se inicia também o discurso da vida da comunidade ou da igreja. Lembremos que a palavra igreja significa assembleia. É uma palavra que vem do grego. Igreja ela é uma palavra traduzida do grego, eclésia, que quer dizer assembleia ou grupo de pessoas, comunidade. É claro que a comunidade que nós temos no Evangelho de Mateus, ela não é uma igreja igual à igreja que nem nós conhecemos hoje, completamente diferente. Mas aqui é importante nós percebermos que a comunidade, ela tem a autoridade de acolher as pessoas e no mesmo tempo de acompanhar o processo de vivência da fé cristã. Jesus transmite ou passa às pessoas que o seguem, os discípulos e as discípulas, esta autoridade, este poder comunitário de ajudar as pessoas a encontrarem-se naquilo que são os propósitos da fé cristã. É muito importante para nós entendermos qual é a mensagem de Mateus e, no mesmo tempo, qual é o propósito daquele e daquela que segue os passos de Jesus. Nós sabemos que a vida cristã, ou a fé cristã, ela é vivida em comunidade. Só é possível ser cristão ou cristã na comunidade. É interessante que, se nós pegarmos e refletirmos teologicamente os sacramentos, nós vamos perceber que todos os sacramentos, eles acontecem no contexto da comunidade, comunitariamente. É uma celebração que a comunidade celebra. Então isso também é importante para nós sabermos que a comunidade, ela tem este poder e este dever de ajudar a todos nós a crescermos na fé. E no mesmo tempo de viver a nossa fé. Quando algo se desajusta na nossa vida, que não condiz com aquilo que Jesus ensinou, por isso que a nossa fé ela está ligada àquilo que Jesus ensinou. E os ensinamentos de Jesus é o próprio Jesus. Quando nós cometemos algum tipo de equívoco na prática da nossa fé, cabe à comunidade de nos ajudar e, no mesmo tempo, nos acolher a perceber o que nós nos equivocamos, mostrar o nosso equívoco e nos perdoar. E isso que nós somos convidados também a fazer, a perdoar. Nós muitas vezes ouvimos pessoas dizendo, mas é muito difícil perdoar, mas é muito difícil amar, mas é muito difícil aceitar. É interessante que essa palavra que vem sempre antes dos propósitos do cristão ou cristã, como amar, perdoar, aceitar, é interessante nós percebermos que antes, geralmente, nós colocamos uma palavra que vai fazer com que nós possamos nos perder na direção daquilo que Jesus ensinou, que é a palavra difícil. Se todas as vezes que nós fôssemos falar do perdão, do amor e do aceitar, da aceitação, nós pudéssemos esquecer essa palavra difícil, é possível que ficaria talvez mais fácil para nós conseguirmos atingir aquilo que nós nos comprometemos em viver com a fé, no batismo, no crisma, enfim, no dia a dia da nossa vivência, na comunidade ou na sociedade. Porque se todas as vezes nós utilizarmos a palavra difícil para fazer algo, nós, olha só, psiquicamente estamos possuindo a nossa mente ou a nossa psique com a dificuldade. E aí, na hora de nós fazermos, ou seja, de perdoar, na hora de ser capaz de amar, de aceitar algo e no mesmo tempo acolher, esse aceitar é o sentido de sermos flexíveis
para poder entender a nossa fragilidade, a nossa falha ou nosso equívoco, para juntos corrigirmos. Por isso que a palavra corrigir, ela é muito interessante, ela é muito profunda, quando nós trabalhamos também o sentido dessa palavra. Eis o papel, então, de nós, na condição de cristãos e cristãs, percebermos esses detalhes. Tiremos essa palavra que muitas vezes nós usamos. É bastante comum até no linguajar ou na linguagem de muitas pessoas. E se nós começarmos a utilizar palavras sem a palavra difícil, talvez ficaria muito mais fácil para nós entendermos qual é o ensinamento de Jesus, quais foram as vezes em que Jesus nos mostrou quais caminhos nós deveríamos estar então seguindo para esse encontro com o perdão, com o amor, com a aceitação. Porque o próprio Jesus, quando ele fala de perdão, quando ele fala de amor, quando ele fala de aceitação no sentido de flexibilidade, como eu já dizia anteriormente, temos que saber que o próprio Jesus nos perdoou e nos perdoa, nos amou e nos ama, nos aceita e nos aceitará sempre. Porque ninguém, já comentamos em outros vídeos, em outros momentos, ninguém é melhor ou pior de ninguém. Temos que entender que Jesus nos ama, nos perdoa e nos acolhe diariamente. Porque diariamente nós cometemos os nossos equívocos, as nossas fragilidades humanas sempre vão aparecendo, ainda mais no mundo da comunidade, na sociedade, porque nada melhor do que a outra pessoa perceber aquilo que eu pratico, que às vezes não é condizente com aquilo que eu digo viver ou ser, por ser cristão. Então leiamos a leitura de hoje e continuaremos com a nossa reflexão. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a questão seja decidida, sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai, que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Palavra da salvação. Meus amigos e amigas, veja como é importante aqui nós percebermos um detalhe. No versículo 18, em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Alguns dias atrás, Jesus partilhava esta mesma linguagem, este mesmo versículo, este mesmo dizer ao Pedro, que no contexto da comunidade, da primeira comunidade, ele é visto como o líder da comunidade, como se fosse o coordenador da comunidade. E é importante que agora, no capítulo 18, nós vemos que Jesus partilha com todos os discípulos, ou seja, a comunidade, que é a igreja que é a comunidade, ou a casa, ela tem este poder. Os discípulos e as discípulas de Jesus têm este poder. Mas qual o poder? O poder de perdoar. Cuidemos aqui para nós não entendermos, talvez, equivocadamente, quando o evangelista ou a comunidade vai dizer que, se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador publicano. Aí, se nós lermos esse texto na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia de estudo, e sempre recomendo às pessoas que forem estudar a Bíblia, ler a Bíblia e depois estudar, se aprofundar, possam ler a Jerusalém, porque a pastoral, Ave Maria, CNBB, essas Bíblias, essas traduções, elas são mais para a pastoral, para o trabalho pastoral, para a vivência
da espiritualidade. Para estudo, nós teríamos que ter a Bíblia Jerusalém ou a Tebe. Aqui nós vemos pecador público. Na Bíblia Jerusalém, nós vamos encontrar um publicano. E quem é então o publicano? Um cobrador de impostos. E olha que interessante, aqui, se nós fôssemos ver Mateus escrevendo, Mateus também estaria caindo em contradição, porque ele mesmo é um cobrador de impostos. Nem por isso ele foi excluído, nem por isso ele foi desligado da comunidade. Jesus o ligou. Por quê? Aqui que está um detalhe. Jesus sempre nos convida a entender o outro, a entender nós mesmos. E aí entraríamos, se nós fôssemos buscar, então pesquisar, a própria psicanálise que possa nos ajudar. Quando eu tenho dificuldades de compreender e de aceitar o outro, antes eu deveria primeiro fazer uma análise em mim mesmo. Ou seja, fazer um autoconhecimento. Será que aquilo que eu não estou aceitando no outro é realmente no outro que eu não estou aceitando? Por acaso, será que não é eu que não estou aceitando eu mesmo as minhas práticas? Por isso que a comunidade, sempre quando entra num momento de conflito, ela deveria, como diz aqui a comunidade, chamar mais de uma pessoa, 2, 3 pessoas, para que possam rezar, para que possam pedir ajuda ou auxílio das luzes do Espírito Santo e do Jesus ressuscitado, para buscar interiorizar aquilo que Jesus ensinou, para poder, então, nós também sermos capazes de perdoar e sermos perdoados. Porque quando nós perdoamos alguém, nós não estamos perdoando só alguém, nós estamos perdoando também a nós mesmos. Porque as fragilidades que nós percebemos no outro, nós também deveríamos perceber em nós mesmos, ou o outro percebe em nós mesmos. Por isso que a vida de comunidade é sempre uma vida de autocorreção e altercorreção. Auto, eu ir me corrigindo, e alter, corrigir com o auxílio dos outros, o outro, mas de uma forma fraterna. E aqui, meus amigos e amigas, a palavra correção ou corrigir quer dizer corrigir com o coração. Cor, regido pelo coração. Ou seja, que os ensinamentos de Jesus possam iluminar a nossa vivência, possam nos ajudar a sermos compassivos. Somente a partir do momento que nós despertaremos em nós o espírito de Jesus compassivo, então nós também estaremos sendo convidados e também faremos, sem dúvidas, o perdão acontecer. Porque a compaixão, ela é a medida. A compaixão é o alimento e é o elemento essencial para o perdão. A compaixão, o perdão. A compaixão e o amor nos leva, sem dúvidas, ao perdão. Porque a compaixão e o amor nos transforma, nos deixa pessoas mais sensíveis e capazes de fazer com que o perdão seja uma doação. Perdonare. Olha só, perdonare. Donare ou donar, doar. Vem de doar. E quer dizer além. É além de doar. O perdão vai além de uma doação. É a capacidade que nós temos de nos integrar e de, no mesmo tempo, aceitar de novo aquele nosso irmão ou irmã que cometeu algum tipo de equívoco. Que Jesus de Nazaré nos ajude a vivermos profundamente os seus ensinamentos. E lembremos que na oração de São Francisco, uma de suas citações, ele diz assim: onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Que o Deus de Jesus nos abençoe. Um abraço a todos e a todas.